Olá, bem-vindos à parte 4 dessa série de 6 vídeos sobre ultrassom Doppler, princípios básicos. Hoje nós vamos falar sobre análise espectral. Análise espectral, basicamente, é a avaliação da onda de velocidades de fluxo, aquela onda que se forma quando a gente faz a avaliação espectral, no Doppler espectral, que alguns chamam de Doppler pulsado. Então, é a variação da velocidade do fluxo ao longo do tempo. A representação gráfica disso é o que a gente chama de onda de velocidades de fluxo. Nós vamos falar sobre os tipos de onda, que nos vai permitir fazer uma avaliação qualitativa. Vamos falar sobre a avaliação quantitativa e a avaliação semi-quantitativa. Essas são algumas morfologias de onda com as quais nós vamos nos deparar ao longo dos nossos exames. Então, o fluxo da veia porta, um fluxo pré-estenótico, um fluxo pós-estenótico, um fluxo de uma artéria uterina, um fluxo arterial num paciente idoso e um fluxo arterial característico numa artéria de condução, como a femoral comum, que é o exemplo. Como é que a gente vai chamar esse fluxo? Qual é o nome dessas ondas para a gente poder se fazer entender quando você descrever? Um fluxo trifásico. Então, a pessoa que escuta deveria já saber de cabeça qual é a morfologia daquela onda pelo nome. Mas isso é uma confusão. Então vamos tentar esclarecer. Eu vou passar o nome antigo desse fluxo, que muitos autores ainda usam, muitos médicos, médicos excelentes ainda usam essa nómina. Então chama esse fluxo de monofásico, e esse também de monofásico. Esse de bifásico, esse... aí começa a confusão, mas deveria se chamar de trifásico se usar essa nomenclatura. Esse deveria se chamar de bifásico, né? Uma fase anterógrada, outra retrógrada, só que também, às vezes, alguns vão chamar de trifásico. E esse ninguém discute, o fluxo trifásico. Para resolver isso, surgiu uma nova nómina, mais moderna, e você pode chamar esse fluxo de monofásico ou de fluxo contínuo. Ele fala muito mais o fluxo contínuo, que é o fluxo de um padrão, padrão da veia porta, um padrão venoso. Então esse seria o fluxo contínuo, ele não tem muita variação ao longo do tempo, só tem uma fase anterógrada no caso. Esse é um fluxo monofásico, porque só tem fase acima da linha de base, só tem fase anterógrada, e ele é uninflexional, tem apenas uma inflexão, não tem uma segunda nem uma terceira fase, é um fluxo monofásico. Esse fluxo é típico de um fluxo pré-estenótico, ou às vezes um fluxo pós-estenótico, com artérias muito doentes no leito distal, pode dar esse padrão de onda também. Esse ainda seria um fluxo monofásico, veja, alguns chamavam de bifásico, mas olha, ele só tem fase acima da linha de base. Ele é monofásico, mas ele tem duas inflexões, essa e essa. Então, monofásico biinflexional, não deixa dúvidas. Esse seria um fluxo também monofásico, não tem fluxo reverso, não tem nenhum fluxo abaixo da linha de base, mas ele faz uma terceira inflexão, que a gente chama de notch, ou incisura protodiastólica. Esse é o padrão típico das artérias uterinas, por exemplo. E a gente tem que prestar atenção no caso de avaliação de risco de pré-eclâmpsia, ver se isso aqui desaparece por volta da 23ª, 26ª semana. Esse é o fluxo bifásico, aí não tem dúvida, uma onda para cima, outra para baixo. E aqui o fluxo trifásico, um fluxo anterógrado, um fluxo retrógrado e mais um fluxo anterógrado ainda na diástole, antes da próxima sístole. Outra forma de avaliar aquelas ondas de velocidade de fluxo é a avaliação quantitativa. Então essas informações são muito importantes quando você está estudando estenoses arteriais. Então, quais são as informações quantitativas que a gente pode tirar daquela onda de velocidade de fluxo? Velocidade de pico sistólico. Você vai posicionar o seu caliper aqui em cima, ou aqui em cima. Velocidade diastólica ou velocidade diastólica final, você vai posicionar o seu caliper aqui na base, no finalzinho da diástole, imediatamente antes de começar a próxima sístole. A aceleração, a variação de velocidade ΔV sobre ΔT ao longo do tempo. Você pode ter o tempo de aceleração, que é essa distância, e você pode ter o índice de aceleração ou aceleração propriamente dita, em metros por segundo ao quadrado ou centímetros por segundo ao quadrado, que é essa rampinha, a inclinação dessa rampa. Mas o seu caliper tem que ser posicionado em cada ponto dessa onda.
velocidade de pico sistólico, velocidade diastólica final e a aceleração, o índice de aceleração, são totalmente dependentes do ângulo de insonação. Vejam o vídeo sobre correção do ângulo. Então, se você quer saber informações quantitativas que envolvam a velocidade, você precisa corrigir adequadamente o ângulo de insonação, que ele deve ser menor ou igual a 60 graus. O tempo de aceleração, ele não se altera. Então, se você precisa de usar algum parâmetro de aceleração e não tem certeza da direção do fluxo naquele vaso, ele é muito pequeno, você não usa o índice de aceleração, você usa o tempo de aceleração. E a análise semi-quantitativa, que não dependem do ângulo de insonação, porque vai trabalhar com distâncias de velocidades. Então, a primeira que surgiu foi a relação AB, ou relação sístole-diástole, né, que basicamente calcula essa velocidade dividido por essa velocidade. É uma relação que parece simples, né? Parece ser útil, mas olha como isso vai ficando complicado à medida que a diástole se aproxima da linha de base. A hora que encostar aqui na linha de base, quer dizer, a resistência máxima, esse número vai ficar infinito. Então dá erro. Por isso se usa o índice de resistência, escrito por Porcelot em 1974, que calcula essa distância, A menos B, dividido por A. Então, quando B ficar zero, A menos B vai dar A sobre A, e você vai ter o índice de resistência 1 no máximo de resistência. Quanto mais baixa essa diástole, mais alta a resistência do leito periférico. O índice de pulsatilidade serve para avaliar diferenças entre ondas que têm essa distância entre A e B muito parecidas, mas são ondas com morfologias diferentes. Então você vai fazer A menos B dividido pela média. Você não precisa fazer esse cálculo, nem do índice de resistência, nem do tipo pulsatilidade, porque o aparelho vai te dar essa informação. Mas você precisa saber que para calcular o índice de resistência, você tem que colocar o seu caliper no pico sistólico e o outro caliper na velocidade diastólica final. E pedir o índice de resistência, ele vai calcular fazendo essa fórmula aqui para você. O índice de pulsatilidade não basta fazer isso. Às vezes você tem uma onda muito boa e vem automaticamente aquele traçado da sua onda e ele pode te dar essa informação. Mas muitas vezes você tem dificuldade de pegar uma onda ótima em que seu aparelho vai fazer aquele traçado excelente. E eu não costumo confiar no traçado automático, então você faz com a sua mão. Você vai posicionar o seu caliper no comecinho de uma onda, de um ciclo cardíaco inteiro, vai fazer o traçado, o desenho dessa onda com o seu tracking ball até a velocidade diastólica final. É isso que você vai fazer. Ó. E aí o seu computador vai fazer uma integral dessa onda e vai calcular a média para fazer a fórmula do índice de pulsatilidade. Ok? Era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado pela atenção. Temos mais 2 vídeos ainda.